O MVP de uma partida é o personagem mais valioso dela, aquele que obteve os melhores status, aquele que ajudou mais o time, obteve mais assistências, mais kills e por aí vai. No mundo de One Piece a gente tem personagens assim também. Esses personagens tiveram feitos que foram tão relevantes que meio que salvaram o arco, ou que foram o gatilho para que esse arco pudesse continuar acontecendo sem os Mugiwaras serem derrotados. É sobre esses personagens que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver os MVPs de cada um dos arcos do mundo de One Piece, que são aqueles personagens que tiveram feitos tão absurdos que meio que salvaram todo o arco, ou que foram o gatilho para que os Mugiwaras pudessem vencer no final. Nesse vídeo aqui eu vou priorizar outros personagens ao invés do Luffy, até porque ele é o protagonista do anime e ele é o que tem os maiores feitos, então eu vou deixar ele um pouco de lado para priorizar outros personagens. Antes desse vídeo começar, já cogita fazer parte dos membros aqui do canal. A partir de R$3 você já ganha vários benefícios, como assistir os vídeos de maneira antecipada e sem propaganda, fazer parte de um grupo só para os apoiadores, que a pessoa só precisa pagar uma vez, só precisa ser membro uma vez e entra no grupo e não precisa mais sair. Esse grupo é lá no Telegram. Também vou fazer sorteios de mangás, de algum objeto relacionado ao mundo de One Piece. Então cogita vir fazer parte dos membros aqui do canal, ver ali todas as recompensas e todos os benefícios que eu acredito que vocês vão gostar. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro MVP dessa lista não poderia ser outro senão o Dragon, que foi ali o MVP do West Blue. Eu sei que os Mugiwaras tiveram toda uma jornada desde que o Luffy saiu do barril, até o momento em que eles derrotaram os Tritões, mas ainda assim existia uma pedreira na frente deles, e na verdade era o Smoker, uma Logia em um momento onde não se tinha Haki para lutar contra ela. Então esse era um poder absoluto, e os Mugiwaras teriam que passar pela cidade do começo e do fim, onde o Rei dos Piratas nasceu e morreu, que nesse caso é Logtown. Os Mugiwaras não conseguiriam zarpar daquela ilha se não fosse pelo Dragon, porque o Luffy lutando contra o Smoker ele não conseguiu ser efetivo e seria preso. Na verdade todos os piratas ali presentes seriam presos se o Dragon não aparece. Ele foi lá para ver a despedida do seu filho, para ver ele se tornar um pirata e zarpar para o mar. E foi por causa da sua presença em impedir o Smoker e conjurar toda uma tempestade que jogou ali os piratas em direção aos seus navios para que eles pudessem zarpar e meio que imobilizou os marinheiros de poderem agir. E assim os Mugiwaras conseguiram zarpar e entrar na Grand Line. Então o MVP desse arco, que é o West Blue, não poderia ser outro senão o Dragon. Foi ele que fez com que os Mugiwaras pudessem zarpar. O de Alabasta eu fiquei em dúvida entre dois personagens, que no caso são o Sanji e o Bonchan. O Sanji por se passar por Mr. Prince e enganar o Crocodile duas vezes, a primeira se passando por Mr. Tree e dando ali a informação falsa de que todos os Mugiwaras já tinham sido derrotados e mortos, para que assim eles pudessem navegar de maneira segura até Alabasta, e quando eles chegaram lá, mais especificamente no cassino Rain Dinners, ele também enganou o Crocodile como Mr. Prince, se fez capturado, coisa que ele não tinha, para atrair o Crocodile para fora do cassino, para que ele pudesse salvar todos os Mugiwaras que estavam em uma cela de Kairoseki, em uma sala onde estava sendo inundada e cheia de crocodilos gigantes. Foi ele como Mr. Prince que salvou todo mundo, se não fosse todo mundo ali teria morrido. E o segundo é o Bonchan. O Bonchan que acabou se tornando amigo dos Mugiwaras antes mesmo de descobrir que eles eram inimigos, mas depois que ele acabou sendo derrotado pelos Mugiwaras e a sua organização acabou, ele voltou a ser amigo dos Mugiwaras mais uma vez. E aí ele salvou o Going Merry da marinha e entregou para os Mugiwaras, e também se sacrificou pelos Mugiwaras quando descobriu que eles estavam se arriscando em ir pelo caminho mais difícil para encontrar uma amiga. E aí eles resolveram, o Bonchan resolveu juntamente com o seu bando se sacrificar pelos Mugiwaras para que eles pudessem fugir.
e aí resultou no seu navio tendo sido destruído e ele capturado. Se for para escolher um dos dois, eu escolho o Bonchan, que é ali como se fosse um Mugiwara que ainda não teve chance de navegar com os Mugiwaras. O do arco de Skypiea não poderia ser outro senão o Lufão, porque o Enel, com uma logia em um local que não tinha haki do armamento para conseguir lutar contra ele, foi o único que conseguiu parar o Enel, porque o seu corpo é feito de borracha. E no mundo de One Piece existe o predadorismo. Tem poderes que são mais efetivos contra outros poderes. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso e vou deixar no card aqui em cima para vocês. Pelo Luffy ser de borracha, ele conseguiu bater no Enel e ainda era imune a todos os seus ataques. No final ele conseguiu vencer, e se não fosse por ele, o Enel teria conseguido tudo aquilo que ele quis, até destruir toda a Ilha do Céu. Então o MVP desse arco aí não pode ser para outro senão pro Luffy. O do arco de Water 7/Enies Lobby eu fiquei em dúvida entre Sogeking, Sanji e Mary. Já que o maior objetivo daquele arco era que a Robin não passasse pelo Portão da Justiça, se não fosse Sogeking no topo da torre judiciária atirando a não sei quantos quilômetros e com o vento contra ele, acertando ali diversos marinheiros para que eles não pudessem passar com a Robin pelo Portão da Justiça, ela teria passado e acabou o sonho, ninguém resgataria mais ela. Mas nós também tivemos o Sanji, que pensou mais à frente. Ele pensou no momento em que eles iriam escapar, e se ele fechasse o Portão da Justiça, criaria diversas ondas e seria quase impossível para a marinha persegui-los no momento da fuga. Até porque eles tinham uma navegadora absurda como a Nami. Ela conseguiria navegar facilmente e eles conseguiriam escapar. E foi exatamente o que ele fez, ele fechou os portões da justiça, e aí quando foi a hora de escapar, a Nami conseguiu velejar em meio às ondas e a marinha não foi atrás, não conseguiu. Mas o MVP mesmo desse arco aqui eu não posso tirar do Going Merry. Até porque ele estava quebrado, pediu pro Iceberg consertá-lo, navegou sozinho desde o Water 7 até Enies Lobby, conseguiu chegar até a Ponte da Hesitação, e no momento em que os Mugiwaras mais precisaram, ele chamou os Mugiwaras, e aí eles tiveram um meio para escapar. E ele já estava quase nas últimas, sua quilha quebrada só deu tempo para que eles saíssem de Enies Lobby, e o navio se partiu em dois. Então eu não posso tirar esse MVP do Going Merry porque ele merece. O de Thriller Bark eu também fiquei em dúvida entre três personagens, que no caso são o Usopp, o Brook e o Zoro. O Usopp porque foi o único homem a se manter de pé frente aos fantasmas negativos da Perona. Se não fosse ele conseguir lutar contra ela e vencê-la, todos os outros Mugiwaras seriam derrotados porque eles são suscetíveis àqueles fantasmas. Mas também temos o Brook, que foi o único homem a descobrir a fraqueza dos zumbis do Moria, que no caso ali é só utilizar sal. E aí os Mugiwaras conseguiram lutar contra vários zumbis e estavam tirando suas sombras facilmente. Mas o MVP dessa partida aqui mesmo, ou desse arco, fica pro Zorão. Depois de toda a batalha contra o Ors, contra o Gecko Moria, onde ele já estava acabado, ainda teve gás o suficiente para lutar contra outro Shichibukai, que no caso era o Kuma. Ele chegou ali sem nenhum dano, estava 100%, e o Zoro ainda assim lutou contra ele. Até o ponto que ele descobriu que ele era um ciborgue e que não conseguiria vencer. Ele então deu a sua vida em troca da do Luffy e recebeu todo o dano do Luffy em toda aquela batalha, em um golpe que acabaria matando-o. Mas ele não morreu, porque na verdade não aconteceu absolutamente nada. Então esse MVP aqui vai pro Zorão. O do arco de Sabaody eu também fiquei em dúvida entre dois personagens, que foram o Kuma e o Rayleigh. O Kuma, todo mundo já sabe, foi aquele que teleportou cada um dos Mugiwaras para uma ilha, para que eles pudessem treinar, e o que deu início ao time skip, além de também ter salvo a vida de todos eles. Mas esse MVP fica com o Rayleigh, porque ele chegou em um momento crítico onde o Zoro seria morto por um almirante, ele conseguiu parar esse almirante, lutar contra ele por um longo período de tempo, e depois que os Mugiwaras fugiram, ele também teve a capacidade de fugir, mesmo já estando velho. Lutou contra um almirante no auge e ainda conseguiu fugir. Então esse MVP aí vai pra ele também. O Jim Peldown não poderia ser outro senão o Bonchan mais uma vez. Até porque foi ele que ajudou o Luffy do nível 3 até que ele chegasse ao nível 6.
E quando ele não pôde ajudar o Luffy, que foi na sua batalha contra o Magellan, ele acabou fugindo para lutar mais um dia. Ele prometeu que se o Luffy saísse com vida daquela batalha, ele faria de tudo para salvar a sua vida. E ele fez exatamente isso. Ele foi até o nível 5, encontrou o Luffy, acabou levando ele até o Ivankov meio que sem querer, mas acabou levando e o Luffy pôde se curar. E depois de toda a fuga da prisão, ainda tinha uma barreira que era o Portão da Justiça. Ele precisava ser aberto de alguma forma, mas ninguém conseguiria abrir a não ser o Bonchan. Ele ficou para trás, se transformou no Magellan, deu a ordem para que o portão fosse aberto e só assim todo mundo conseguiu escapar. Mas ele, mais uma vez, se sacrificou, ficou para trás e esse MVP não poderia ser de outra pessoa senão dele também. O de Marineford nós temos vários candidatos, como o Barba Branca, que tancou aquela guerra, bateu, apanhou, morreu em pé, destruiu Marineford. Nós temos o Marco, que lutou contra os almirantes, o Crocodile, que lutou contra os piratas mais fortes do mundo também, o Jinbe, que se fez de escudo humano para salvar a vida do Luffy. Mas o que eu posso chamar de MVP daquela partida foi o Shanks, porque se não fosse ele chegando naquela guerra, ela não seria acabada, mais piratas morreriam e provavelmente o Luffy não conseguiria escapar de lá. Foi ele chegando, parando a guerra, e aí todo mundo conseguiu fugir. Então se Barba Branca, Marco, Jinbe e Crocodile foram os tanques dessa batalha, o Shanks foi aquele que deu o GG, ele acabou com a partida. E por isso o MVP vai para ele. O do pós-guerra eu poderia dizer que foi o Jinbasso, porque só não bastou ele salvar o Luffy de todas as formas lá na guerra de Marineford, ele também tinha que salvar o Luffy mentalmente. Nós tínhamos ali um Luffy todo quebrado mentalmente por ter perdido seu irmão e sem esperanças para continuar. Foi o Jinbe que lembrou que ele ainda tinha e por que ele navegava, que é por causa dos seus amigos, que ele ainda tinha os seus amigos. E assim o Luffy pôde se levantar mais uma vez, pôde treinar no time skip para se tornar mais forte, e aí voltar a navegar de novo. Então, por esse feito aqui do Jinbe, nós podemos dizer que esse MVP vai para ele também. O da Ilha dos Tritões eu poderia dizer que foi a Shirahoshi. Se não fosse o seu clamor, a Arca Noa teria caído em cima da ilha e todo mundo ali teria morrido. Ela então utilizou seu poder de Poseidon e fez com que os reis dos mares segurassem a Noa e levassem ela para outro local. O impacto não pôde acontecer e todo mundo foi salvo, isso por causa dos seus poderes. Então o MVP dessa partida aqui vai para ela também. O de Punk Hazard eu posso dizer que foi um trabalho conjunto entre Franky com Franky Shogun, Nami e Usopp. Se não fossem esses três, o Caesar Clown teria conseguido fugir e aí acabaria com o plano do Law, porque ele era de extrema importância para fazer o Doflamingo abdicar do título de Shichibukai. Mas os três em conjunto conseguiram fazer com que o Caesar não escapasse. Primeiramente o Franky com o Franky Shogun derrotando ali dois dos membros do bando ali do Doflamingo facilmente. Depois, quando eles se recuperaram e tentaram fugir com o Caesar Clown, a Nami acabou impedindo eles, o Usopp também, e ainda acertou um algema de Kairoseki no Caesar para que ele não saísse voando, porque a gente sabe que ele tem um poder de Akuma no Mi do tipo Logia. E aí ele pôde ser impedido de fugir e o plano pôde correr normalmente. Então eu vou dizer aqui que o MVP dessa partida vai para esses três personagens, foi um trabalho em conjunto. O do arco de Dressrosa indiscutivelmente foi o God Usopp, não tem como tirar esse MVP dele. Até porque ele foi o homem que o Doflamingo mais odiou ou odeia até os dias de hoje. Eu acho que o Doflamingo ainda tem pesadelos com ele. Ele foi o causador de todo um pandemônio em Dressrosa que virou toda a situação a favor dos Mugiwaras. Isso porque ele derrotou a Sugar não só uma vez, mas duas. Na primeira causou todo um pandemônio, virou a situação a favor dos Mugiwaras, e a segunda, quando ela transformaria o Luffy e o Law em brinquedos e acabaria com a situação mais uma vez, ele derrotou ela de novo. E tudo isso fez com que o Doflamingo ficasse irado, e até oferecesse 500 milhões de beris como recompensa por ele. Então o MVP de Dressrosa não poderia ser outro senão o God Usopp. O de Zou a gente poderia dizer que foi o Momonosuke. Até porque se ele não tivesse lá, a Zunisha não poderia ter tido qualquer outra ação a não ser continuar caminhando.
Se não fosse pelo Momonosuke dar a ordem, ela não teria dado a trombada lá no Jack, ele não seria derrotado, ela também cairia e consequentemente toda a ilha de Zou também cairia no mar. E aí isso seria uma catástrofe enorme. Então se não fosse o Momonosuke dar a ordem para Zunisha, ela não teria agido. Então esse MVP vai para ele também. O de Holy Cake eu também fiquei em dúvida entre 4 personagens, que no caso são Brook, Sanji, Jinbe e Pedro. O Brook, por exemplo, foi quem enfrentou a Big Mom e acabou conseguindo copiar os poneglyphs dela até o Road Poneglyph. Depois ainda tirou uma sonequinha com a Yonkou. Nós também tivemos o Sanji, que só pelo cheiro ele conseguiu identificar todos os ingredientes e as proporções para fazer um bolo igual que a Big Mom queria. E se ele não tivesse feito aquele bolo, ela teria destruído todo o arquipélago. Provavelmente os Mugiwaras também correriam risco de vida em tentar escapar com ela daquela forma. O Jinbe, nós também podemos contar ele como um possível MVP, porque primeiro ele salvou o Luffy e a Nami, depois ele salvou os Mugiwaras da onda da Big Mom, depois tirou a Yonkou de dentro do navio na base do soco, e no final ainda ficou para trás juntamente com os outros tritões para que os Mugiwaras conseguissem fugir. Mas o MVP desse arco fica mesmo com o Pedro, até porque o seu sacrifício resultou na sua morte. Se ele não tivesse se explodido, os Mugiwaras não teriam conseguido zarpar. E aí contra uma Big Mom na sua larica, contra um Cracker, contra um Perospero, eles teriam sido derrotados. Foi só por causa do seu sacrifício que os Mugiwaras puderam utilizar o Cup the Buster e aí sair da ilha. E aí o Luffy conseguiu jogar o Katakuri para dentro do mundo dos espelhos para lutar contra ele. Então, o MVP do arco de Holy Cake fica com o Pedro. Para fechar o do arco de Wano, levando em conta só o anime para não dar spoiler do mangá, nós temos o Yasuie como MVP. Foi por causa do seu sacrifício, tomando a culpa ali por toda uma possível rebelião falsa, que ele acabou fazendo com que a rebelião realmente pudesse acontecer. Ele falou que tudo aquilo não passou de mentira, e aí ele pôde dar um novo ponto de encontro para a aliança. E assim a invasão aconteceu e a guerra está em curso nesse momento. Se tudo aconteceu conforme o plano, foi por causa do Yasuie, ainda levando em conta a burrice do Kinemon, que enganou o Kanjuro. Enganou ele próprio e o Kanjuro também, que era o traidor. E tudo isso fez com que o sacrifício do Yasuie não fosse em vão. Então o MVP do arco de Wano até o momento é o Yasuie. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Esses foram os meus MVPs de cada um dos arcos de One Piece. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam, acham que um determinado personagem é que deveria ser o MVP daquele tal arco lá? Faz a lista de vocês aqui embaixo nos comentários que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Lembrando, cogitem fazer parte dos membros aqui do canal, ver ali todos os níveis e todas as recompensas. A partir de R$3 vocês já ganham bastante coisa, então vem apoiar o meu trabalho também. E se não puder financeiramente, só deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aqui em algum grupo, com algum amigo, que você já vai estar me ajudando bastante. Eu também estou deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!